Aê! 2 de agosto, 18h49. Esse é o curso de extensão Cinema Negro no Brasil. Meu nome é Raquel Aguiar, sou professora do NEP BH e sou membro da APAM, sou roteirista também, e junto com Clementino Júnior, que é cineasta, quase, né, terminando aí o doutorado, já é doutor já, que também está no Cineclube Atlântico Negro, o criador do Cineclube Atlântico Negro, que é um dos apoiadores do curso de extensão Cinema Negro, junto com a APAM, Associação Profissional do Audiovisual Negro, e também do NEP-BH, criamos essa ação de extensão que temos como protagonistas os participantes e os bolsistas incríveis, que são a Marcele, extensionistas, né? Que é a Marcele, o Rodrigo, e temos a bolsista Ana Carolina, que juntos conseguimos construir a formulação, não só a viabilidade logística do curso, mas também a formação e a reflexão acerca de que maneira e de que modo iríamos trabalhar essa primeira edição do curso de Cinema Negro no Brasil. Com certeza teremos outros cursos, outras edições, com outras abordagens, com outras reflexões, que a dinâmica do próprio movimento, né, de reflexão do cinema negro, ela é bem rápida e bem fluida. Então, a gente agradece muito, mais uma vez, a participação de vocês, o empenho de vocês, a atividade, o engajamento, né, que é muito bacana. A gente pede que vocês se inscrevam, que vocês estão vendo agora e que também está no canal do YouTube, se inscrevam no canal do curso Cinema Negro no Brasil para vocês terem mais informações. Procurem também, se quiser tirar dúvidas, o próprio e-mail. Eu vou pedir para que, por favor, o Rodrigo ou a Marcele coloquem aqui o e-mail do curso de Cinema Negro. Se vocês tiverem dúvidas, a gente vai responder. E estamos aqui abertos a todas as reflexões e todas as indagações, dúvidas que vocês possam ter. Isso é muito importante. Aqui é um espaço de diálogo horizontal, não tem problema, eu não sei, eu estou nervosa, não precisa fazer isso. Pode colocar a colocação, pode colocar a dúvida, a reflexão, provocação, que é muito bacana e que isso vai fortalecer ainda mais o nosso debate. Hoje nós estamos no último encontro do módulo 1. Então, nós tivemos uma apresentação mais ampla com relação à perspectiva histórica do cinema negro, associada à história do audiovisual, que trabalha nessa perspectiva do apagamento, né, dos nossos filmes, das nossas produções. Então, fizemos uma discussão com relação ao olhar do outro e propriamente o nosso olhar, que são olhares completamente distantes. Fizemos uma discussão com filmes do audiovisual negro extremamente importantes, com datas específicas, e também, no último encontro, fizemos, né, a introdução de um debate sobre políticas públicas, principalmente utilizando o texto da Celina, que eu sei que tem um companheiro, uma companheira que perguntou a indicação. Eu vou colocar aqui novamente no chat a indicação do texto, que é uma indicação introdutória para se pensar sobre políticas públicas, que foi o debate que aconteceu na semana passada, na semana retrasada, que foi incrível. E hoje nós temos uma proposta de trabalhar com o texto da Bell Hooks, que é um texto incrível, e quem vai apresentar esse texto são, né, os nossos queridíssimos bolsistas, extensionista, que vai provocar, né, vocês e a gente com uma discussão introdutória sobre o texto. Para quem não teve tempo de ler, está tudo bem. Todos os estudantes vão apresentar e podem, no decorrer da apresentação, também colocar no chat, e também propriamente levantar a mão para tecer comentários e, obviamente, contribuir com o debate riquíssimo. Assim, depois da apresentação, eu, Clementino, a gente toca um barco junto com vocês, os extensionistas e a bolsista. Tudo bem, gente? Entenderam a dinâmica? Tudo certo?
Para mim, sim. Sim, tudo certo. Fechou? Ótimo. Clemis, você quer falar alguma coisa? Clemis? Tô mentindo? Não, não, não. Eu quero que os meninos comecem logo, que eu estou preocupado com o tempo. Tá ótimo. Eu não sou do tempo, né? Vocês já repararam. O tempo é flui, vai, né? Clementina que fica Raquel. Então, podem apresentar, se apresentem. Fala o curso de vocês também, que é muito bacana, né? Que tem gente aqui que não é especificamente das ciências humanas, né? E da filosofia. E com vocês. Oi, boa noite. Meu nome é Rodrigo, eu sou extensionista aqui do curso de Cinema Negro. Eu sou estudante de administração aqui na UFRJ e a gente acabou escolhendo, nós os três extensionistas, em dividir o texto por ordem, assim, em formato dele, e cada um vai comentar e apresentar um pouquinho dele. Eu vou tentar ser breve aqui para todo mundo depois poder falar, poder comentar as ideias de vocês, que é muito importante que vocês participem e interajam com a gente. Uma coisa que já começa desde o início do texto no título, né, que fala sobre o olhar. E o que eu senti muito nesse texto é que ele trabalhava muito com a dualidade do olhar, entre o olhar físico, de você simplesmente estar olhando para alguém, e do olhar um pouco mais profundo, de percepção, de como você está processando aquilo, como as suas experiências estão te influenciando a enxergar aquilo de alguma forma. Acho que um jeito muito interessante de ligar essas duas coisas é quando tem alguém te encarando. Se alguém está te olhando, se você está em ambientes diferentes, por exemplo, se você está na rua de noite e tem uma pessoa te encarando, o mesmo olhar é percebido de uma forma diferente por você. Se você está numa festa, por exemplo, se você está em casa, se é sua mãe te encarando porque ela sabe que você fez besteira, essa percepção tem a ver com as nossas experiências e a ver com a nossa vida, né? E eu acho que essa dualidade é alguma coisa que está muito presente no texto. Ele começa falando também sobre essa dualidade no sentido de como antigamente os escravos não tinham o direito nem de olhar para os seus senhores. Eles eram punidos por isso, eles não podiam olhar para os patrões, não, né? Para os senhorios, a mulher dele, a família, com o risco de ser punidos. Então, é interessante ver como um direito tão básico já era tirado desde o princípio da construção, né? E um outro jeito de também ver o olhar é aquilo que eu tinha falado do ponto de vista, não do olhar diretamente, que ela trata ambos, tanto o de visão quanto de ponto de vista, como uma forma de resistência. E a gente vai trabalhar um pouquinho mais disso mais para frente. E um trecho que ela fala no texto é sobre como ela assistia TV na casa dela com a família e como ela via os personagens negros representados nas séries americanas da época. E é um mix, né, de também desses dois conceitos, de você estar olhando, de você estar assistindo e de você estar processando aquilo, de você estar tentando entender ou se relacionar com aquilo que está sendo mostrado. E é uma realidade que, no caso dela, era obviamente distorcida. Os personagens negros que eram colocados na época eram totalmente caricatos, estereotipados, esse tipo de coisa. E a reação que ela e a família dela tinham era quase de achar aquilo engraçado. O tanto que eles não se relacionavam com aqueles personagens causava neles, naquele momento, como ela bota no texto, uma sensação de cômica, de aquele quase rir para não chorar, né, de certa forma. E achei que é um ponto interessante de ver como foi a ótica dela, especificamente nesse caso, e como isso se relaciona com um outro trecho que está no texto do Mantia Diawara. Eu não sei se eu estou pronunciando o nome dele certo, que ele é um escritor e cineasta do Mali, que ele fala como isso acontece. Tem essa dualidade do prazer, nesse caso, que para ela era a comicidade daquele evento tão quase irreal para ela, e ao mesmo tempo que tem a visão crítica desse evento e como você está processando, como você está entendendo aquilo que está acontecendo, você está vendo que, peraí, as minhas experiências, eu acho que não tem a ver com isso que está sendo representado na tela. E por que será que isso está acontecendo? E é essa dualidade do prazer e a visão crítica ao mesmo tempo,
E isso me fez pensar um pouco, não só sobre esse assunto, mas no geral, sobre quando a gente assiste um filme, né? O que que a gente está buscando naquilo? A gente está buscando o prazer, a gente está buscando a visão crítica, a gente pode ter um sem o outro, a gente deve ter um sem o outro. Eu acho que é uma discussão interessante, né? Porque é óbvio que a gente tem que estar sempre atento, estar sempre pensando nas coisas que acontecem com a gente, mas acho que também na correria do dia a dia e tudo que acontece com a gente, você ser crítico o tempo todo, às vezes é muito desgastante para você mesmo, né? Então eu acho que a gente também tem que olhar com essa balança um pouco, o quanto que a gente vai conseguir juntar essas coisas ou separar elas, como é que a gente vai relacionar entre si. Eu acho que foi uma questão que levantou para mim que foi muito interessante. Não sei se mais alguém teve alguma coisa nesse sentido. E falando mais um pouquinho sobre o texto, ele começa mostrando que essa ótica de visão crítica no início não não levava muito em conta a questão de gênero. E por isso que acabou tendo até uma ruptura de como os homens negros enxergavam aquele tipo de conteúdo e as mulheres negras enxergavam aquele tipo de conteúdo. Como a gente tinha comentado lá no início, até o ato de você olhar para o senhor lá, para o escravo, para o negro, olhar para o senhor, era passível de punição. E quando começa o momento de cinema que as pessoas negras conseguem ter acesso aos filmes no geral, para os homens negros, principalmente, que tinham toda essa coisa de punição, de não poder olhar, eles viam no naquele momento de lazer, de ver o filme, como uma forma de certa forma, resistência a essas práticas que eram impostas, que era um lugar que eles poderiam estar olhando diretamente, encarando, entendendo, olhando, observando as pessoas, e não iam ter um tipo de punição. E geralmente o objeto de mais desejo de se olhar para os homens negros era a mulher branca, o que também acabou, de certa forma, rompendo um pouquinho a visão do homem negro, nesse momento inicial de visão crítica, da mulher negra assistindo o filme. Que a Bell Hooks bota a indústria, na época e até hoje em dia, como uma indústria muito falocêntrica, né? Então, teve sempre esse papel de fazer filmes, fazer coisas pensando no homem, né? E botar a mulher branca como um objeto de desejo para todos e ainda mais marginalizando a mulher negra. E aí, falando para poder aprofundar e continuar o texto mais um pouquinho nesse assunto, acho que mais pertinente e até cronologicamente, eu passo a palavra aqui para a Marcele. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Marcele e eu estudo conservação e restauração, né? Estou no 5º período. E agora eu vou mostrar um pouquinho, né? Aprofundar mais um pouquinho, né? Sobre o texto da Bell Hooks. Então, ela começa, né? A autora, ela começa falando um pouquinho, né? De como a Lena Warren era vista, né? Então, a Lena Warren, ela foi a primeira atriz negra de Hollywood no final de 1930. Então, é uma negra de pele clara, né? Com feições mais suaves, né? Esse era o padrão mais aceitável para as mulheres negras no cinema norte-americano. E isso era uma forma de perpetuar a supremacia branca, né? E de reafirmar que o bonito, né, é o padrão eurocêntrico branco, né, com traços finos. Então, aí depois, mais um pouquinho para baixo, ela também fala um pouquinho da primeira lembrança dela em relação às mulheres negras que ela assistia na infância dela. Então, ela cita a Safrey, não sei se é assim que se pronuncia, mas que ela é uma personagem, né, de uma série de rádio americana chamada Almost an End, e como a personagem da Safrey causava esse desconforto, né? Porque era uma imagem negativa, né, da personagem, assim. Ela era considerada uma megera, né, uma resmungona. E isso é mais uma das táticas das produções de fazer a mulher negra como antagonista, né? Mas a Safrey também, mais um pouquinho para baixo, ela fala que a Safrey, ela era incompreendida, né? As mulheres negras adultas, elas conseguiam sentir o que a personagem sentia, né? Elas se identificavam com as frustrações, né?
os desgostos da personagem, né? Elas conseguiam sentir, ter essa identificação, né? Aí depois, mais um pouquinho para baixo, né, ela também coloca essas duas perspectivas de como a mulher negra se relaciona com o cinema, né? Então, nós temos aquela mulher que vê no cinema algum tipo de conforto, né, que acaba de alguma maneira sendo manipulada por ele, né, que tem noção do racismo, mas que tem, né, a noção do racismo existente, mas que escolheu deixar ele de lado, né, que escolheu não olhar a forma negativa como a mulher negra era representada. E em contraponto, né, nós também temos aquelas mulheres que têm essa relação mais desagradável, né, com o cinema, pois todos esses estereótipos negativos da mulher negra, né, sendo representada, né, como uma mulher raivosa, né, uma megera, uma resmungona, as afastaram do cinema, né, porque olhar essas imagens na tela machuca, sabe? Machuca você ser representado com uma imagem tão ruim. Então, não olhar mais foi um gesto de resistência e protesto dessas mulheres negras, né? Aí, mais um pouquinho para baixo, ela também fala do olhar positivo, né? Que é você focar o seu olhar para o conteúdo, né? A forma e a linguagem das produções, né? E que algumas mulheres negras elas desenvolveram esse olhar, né? E obtiveram a capacidade de avaliar criticamente a representação da mulher branca como objeto de desejo, né, do olhar masculino, e também de escolher não se identificar, né, nem com a mocinha, nem com a megera, né, nem com a vilã. Né? Elas desenvolveram nessa capacidade de não se machucar com essas representações ruins das mulheres negras nas telas. E depois, mais um pouquinho para baixo também, ela também fala um pouquinho sobre essa teoria do feminismo no cinema, né, que está ligado muito mais com a mulher branca, né, com a subjetividade, né, da mulher branca, porém que apaga todo o reconhecimento, né, de raça, né, e silencia e fecha os olhos para como a mulher negra é retratada nas telas, né, então isso contribui, né, ainda mais para o apagamento dessa mulher negra, né. Então, que o feminismo é um feminismo em prol da mulher branca, né, não tendo espaço para as mulheres negras. Então, foi isso. Então, agora eu passo a palavra para a Ana. Não sei se a Ana está aí. Tô aqui. Boa noite, gente. Eu sou Ana Carolina, eu sou graduanda de enfermagem, sou bolsista no curso de extensão Cinema Negro e eu também vou falar de minhas contribuições. Bom, os outros extensionistas deram um breve resumo de tudo e eu também vou falar um pouquinho. Como o Rodrigo falou, para Bell Hooks o olhar ele era extremamente importante, extremamente crítico. Claro que esse olhar sempre dependia muito de quem olhava. Se fosse o dominante, esse seria um olhar mais tranquilo, um olhar normal. Se fosse o dominado, seria um olhar crítico. E a partir desse pensamento, ela focou sua crítica na mulher negra. Inicialmente, quando essa mulher não tinha sua participação na cinematografia, ela era apenas uma espectadora da mulher branca. E quando essas mulheres negras ingressaram na cinematografia, eram representadas a partir desse olhar gendrado, ou seja, como objetos. Elas não tinham aquele olhar dócil que a mulher negra, que a mulher branca tinha. A própria experiência de Bell Hooks no cinema transparece a dor de olhar para a tela e ver ausências presentes, né, construídas para perpetuar a branquitude. Com seu desenvolvimento do olhar oposicional, ela interroga os filmes, fazendo com que suas relações fílmicas fossem construídas nos filmes estrangeiros e estadunidenses independentes. Inclusive, ela teve a oportunidade de entrevistar algumas mulheres negras que escreveram um pouco sobre a experiência de se ver nas telas, o silêncio, sobre a experiência, né, que elas tinham de se ver nas telas. O silêncio presente é construído como uma reação à ausência e à negação cinematográfica.
E não só a oportunidade de fazer essas entrevistas, mas também de conversar com com algumas dessas mulheres negras. E essas conversas mostraram que essas mulheres apontam que a maioria delas não iam ao cinema com a expectativa de que veriam uma representação convincente da feminilidade negra, ou seja, o olhar dessas mulheres já sabia que a cinematografia era racista e apagava as mulheres negras das telas, porque elas iam ao cinema e chegavam lá, elas viam aquela mulher branca sendo tratada muito cordialmente, tendo aquela realidade muito bonita, e ela chegava na sua casa e a realidade era totalmente outra. E isso acabava frustrando essas mulheres. E além disso, também essas mulheres representadas deveriam ser ultra brancas, como marcador de diferença entre elas e as mulheres negras. Sendo assim, para finalizar o pensamento, é necessário que haja mais filmes produzidos por mulheres negras que sejam acessíveis, a fim de contribuir para discutir sobre as mulheres negras como espectadoras e também como produtoras. E aí, para fazer uma pequena provocação para vocês, eu deixo um questionamento. Será que essas mulheres negras têm espaço hoje na nossa sociedade para serem protagonistas? E aí eu passo para Clementino ou para Raquel para darem continuidade. Eu acho que está na hora do microfone aberto, porque vocês mandaram na lata agora, né? Gente, eu Muito amei! Eu adorei. Parabéns, Ana Carolina, nossa bolsista, parabéns ao Rodrigo, extensionista, parabéns a Marcele. Vocês viram, né, o quanto que é interessante a interseção dos estudantes de outras áreas, o quanto que eles estão interessados e ávidos por conhecer a perspectiva do audiovisual negro, entender, né, a teoria contemporânea antirracista, na confluência de discussões relacionadas às políticas públicas. E é uma oportunidade muito grande, assim, um orgulho muito grande para mim de estar aprendendo com eles as mais variadas visões, né, e olhares com relação ao audiovisual. Estou muito contente, parabéns. A Ana deixou a provocação e agora, como o Clementino falou, o microfone é aberto. Paulo Ricardo. Oi, no caso, acho que sou eu, né? Eu tô no computador do Paulo Ricardo. Ah, tá. E não imaginava que eu ia ser a primeira. Disse, não, deixa eu entrar na fila. Eu tô sendo a primeira. Boa noite a todos. Meu nome é Ana. Li o texto, gostaria de dizer. Tô que nem no curso de antropologia, eu não consegui reler, mas eu li o texto sim. Queria reler muitas vezes, mas não consegui. Primeiramente, adorei os colegas que fizeram a fala. Eu iniciei, sim, fazendo as minhas anotações, disse, não, vou relaxar, porque o mais importante foi, de fato, ter lido, e aí não vou estar aqui sozinha. Eu queria trazer algumas questões assim, bem rápidas também. Eu gostei que uma das partes que foi traduzida, né, e que veio de uma coletânea, que veio de 1992 esse texto, uma das primeiras críticas, né, que Bell Hooks fez foi sobre Spike Lee, né, e aí é aquilo que ela também traz no texto, né, a gente não precisa se afastar, e aí é uma coisa que eu tô vendo muito ainda na antropologia, com esses clássicos, com esses teóricos fúnebres, né, a gente, por mais que a gente tenta se afastar e tenha as críticas sobre eles, e traga os nossos autores e escritores negros, e aqui eu estou tentando fazer esse diálogo, sim com o texto, sim com a questão do cinema, e sim também com a antropologia, tentando também entender um pouco desse audiovisual, né, escurecer a antropologia audiovisual, a gente tem como fazer a crítica, né, e aí ela traz isso também no texto, né, e é algo assim que, para mim, que estou me encontrando, estou indo ao encontro dessas leituras, isso também é muito necessário. E esse texto, né, o olhar opositivo que a colega trouxe, foi bem na hora assim, que eu também escrevi sobre, eu achei isso, né, eu frisei isso. E a colega agora, se não me engano, por último, a Ana Carolina, ela também trouxe a questão do olhar opositivo. E ela repete isso, acho que umas 2, 3 vezes, para além do título, né. E assim, olha, que interessante, esse olhar opositivo que a gente tem que, se ainda a gente não despertou, a gente tem que, de fato, despertar em nós, nos nossos familiares, como ela também fez com a irmã dela. Outra coisa também, eu destaquei várias coisas, mas eu vou trazer algumas. Tem uma parte que é lá na página 4, sinceramente, aquele parágrafo ali,
que aí eu vou ler bem rápido, né, para quem quiser ou quem puder estar acompanhando, vou ler super rápido, um trechinho só. Dadas as circunstâncias da vida real pública em que o homem negro era assimilado, linchado por olhar para uma mulher branca. Nesse trecho, que não é pequeno, assim, gente, difícil, né? Porque ela também traz a questão também ela traz Oscar Michel, ela fala dos reis filmes, né? Que a gente estava tentando entender esses processos. Ela também traz a questão da psicanálise, né? Isso, como é que fica pra gente e como é que isso nos afeta, né? E aí também, anterior a isso, ela também já havia trazido Frantz Fanon. Enfim, um texto muito, muito rico. Ela me lembrou um outro trecho, mais adiante, lá na página 5, ela me lembrou muito Angela Davis, quando a Angela Davis fala daquelas personagens Tia Jemima e outras, né? Essas são personagens que eu nunca tinha ouvido falar nesse texto aqui, né? Oscar Michel, isso, enfim, não sei também se eu pronunciei correto, professor Clementino, mas é isso aí. Ela também cita. E dizer que a maioria das observações que os colegas trouxeram, eu também fiz. Tem trechos assim que eu dialoguei com o texto, assim, eu expressei que horror, que difícil, uol, enfim. Me lembrei muito também de um outro trecho, me lembrou a tirinha do Pestana, lá na página 6, que eu só vou ler um trechinho, que diz assim: em resposta a essa agressão, muitas espectadoras negras, que é também, né, ela também faz esse texto pensando nas espectadoras negras, que ela inicia esse texto e aí ela leva isso até o final. Então, em resposta a essa agressão, muitas espectadoras negras descartaram a imagem, desviaram o olhar, não deram ao cinema a importância alguma em sua vida. Aí me lembrou uma tirinha do Pestana que mostra uma jovem negra em casa com a mãe ali fazendo as coisas e tal. Aí ela disse: mãe, não quero ser mais atriz, não. Porque aí mostrou a televisão e a televisão tava, acho que a sinhazinha lá, né, a patroa falando: tu já lavou, tu já limpou, tu já varreu. E eram coisas que a gente faz no nosso cotidiano. Aí eu disse: eu não quero mais ser atriz. Se atriz é isso, quer dizer, é trabalhar, é ir para casa de alguém e trabalhar coisas que a gente já faz em casa. Então, esse trecho, de fato, me lembrou muito Pestana. Enfim, eu taxei, eu grifei muito aqui o texto, tem que ser relido, e realmente é uma ótima base para iniciar, mas, sobretudo, e aí para eu encerrar e também dar a oportunidade para meus colegas, ela traz essa escrita mais do que nunca sobre essas espectadoras negras que somos nós, e como isso vem de uma forma, entre aspas, natural, e a gente não percebe isso. Eu também me perguntei aonde que eu estava quando... Aonde é que eu estava? Não, por que eu não ia no cinema? Minha mãe não ia no cinema, as minhas irmãs não iam no cinema, né? E quando íamos, o que a gente assistia? Tá, tinha aquela questão comercial, óbvio que sim, mas é isso, assim, é um texto que faz refletir muito e que não deve ser encerrado aqui, né? Esse diálogo. Enfim, é isso, assim, que eu posso falar de uma forma assim mais sucinta, porque eu grifei ele bastante. Obrigada e desculpa pelo tempo. Excelente. Denise. Oi, boa noite. Poxa, se puder, Paulo Ricardo, que não é Paulo Ricardo, eu não peguei seu nome, perdão. Mas se puder, divide com a gente essa tirinha, fiquei curiosa também, né? Meu nome é Ana Margarida, eu estou aqui no computador. Foi como você conseguiu. Ana Era Margarida. você que estava com a dificuldade lá de conexão no início da Vitória do Povo de Deus. Eu estava muito ansiosa, cara, por esse momento, porque eu já tinha lido esse texto, e aí eu acho que ele é muito rico, e eu estava muito ansiosa para ver como é que o que vinha assim nesse curso, né? Porque eu nunca li, eu só li sozinha, não li com tantos intermediários aí, né, para interpretar de outras formas. Uma coisa, eu vou ter que selecionar, porque assim, esse texto tem muitas coisas, né? Então a gente tem que selecionar assim o que é possível da gente trocar e o que mais toca, né? Eu faço uma pesquisa sobre, talvez, representação, não sei ainda, mas dentro da psicologia, dentro do campo da psicologia. E ao longo dessa pesquisa, eu percebi, ao longo dessa pesquisa, eu tenho uma relação com o cinema antiga,
E eu era muito aficionada, né? Ficou menos agora com pandemia, mas eu era muito aficionada, eu era cinéfila. E eu demorei muitos anos, mas muitos anos, para entender que o encantamento que o cinema me trazia não era com pessoas semelhantes a mim. Eu demorei muito tempo para entender isso, eu demorei muito tempo para perceber que, apesar de toda aquela paixão que o cinema me despertava, em nenhum momento aquelas narrativas diziam respeito a nada que fosse sequer semelhante a mim mesma. E isso não era uma questão, assim. E esse não ser uma questão me faz entender, e aí, assim, opinião, talvez eu mude até conforme o que for falado aqui na discussão, mas eu fiquei com a impressão de que a nossa experiência da diáspora afro-latino-americana é um tanto diferente da experiência de mulheres negras dos Estados Unidos, né? Que viveram um regime de segregação oficializado. Não que não tenhamos apartheid no Brasil até hoje, né? Mas o nosso apartheid ele nunca foi declarado, né? Nunca foi oficializado. E eu acho que essa não oficialização deixa os contornos menos definidos, né? Inclusive os contornos identitários. E aí entendo aí que talvez não seja tão fácil para nós, mulheres negras aqui desse terceiro mundo, né, da América Latina, da gente estabelecer esse olhar opositor assim tão facilmente. Para mim, pelo menos, olha que eu vi muito cinema, viu? Muito filme. Quando baixou Pirataria Torrent, gente, foi muito filme, mas isso, de longe, não foi uma coisa dada para mim, esse distanciamento. Muito pelo contrário. Eu colava muito em narrativas que não tinham nada a ver comigo. E aí eu acho, assim, aí eu queria só fazer mais um apontamentozinho sobre a questão do embranquecimento das atrizes de Hollywood, que ela fala, né, que eu fiquei muito impressionada com isso, que até as próprias brancas faziam questão de embranquecer mais. Então, era loira, isso me lembrou muito a televisão brasileira, né, que me formou, eu sou um pouquinho, né, eu sou de 87, então, assim, a televisão brasileira que me formou é um pouco diferente da que temos hoje, mas acho que ainda tem muito o que pensar na que temos hoje. Mas me lembrou muito, inclusive, um texto que eu vou botar aqui depois, que é o Show da Xuxa, que fala sobre como esse espetáculo, né, esse programa, era uma grande ode à branquitude, a supremacia branca. O texto é mais radical do que eu, né? A supremacia branca. E é um texto muito bom, então vou colocar aqui também. Mas me lembrou muito, né? Porque esse embranquecimento de Hollywood, mesmo quem não tem tanto acesso a cinema, aqui no Brasil, a nossa televisão também é muito embranquecedora. E aí eu tinha uma pergunta, e eu vou finalizar com a pergunta, tá? Desculpa falar tanto. Eu estava ansiosa mesmo. Mas, assim, na página 236, ela fala da diferença o que o Mantia Diawara fala sobre experiência do espectador resistente, e ela diz que essa não seria exatamente o terreno da experiência da espectadora negra. Eu fiquei um pouco em dúvida, marquei essa interrogaçãozinha, e tendo essa oportunidade de conversar aqui entre várias pessoas, eu queria saber o que vocês entenderam daí, porque eu não saquei. E eu acho que é isso. Pode repetir, Denise, desculpa. Na página 236, a pergunta, você diz, Emily? Emily, olá. Tudo bom? Então, na página 236, ela fala ela fala assim: a experiência do espectador resistente, cunhada por Mantia Diawara, é um termo que não descreve adequadamente o terreno
da experiência da espectadora negra. E aí ela se explica, né? Fazemos mais do que resistir. Criamos textos alternativos que não são apenas reações. Como espectadoras críticas, mulheres negras participam de um amplo espectro de relações de olhar, contestação, resistência, revisão, questionamento e invenção em múltiplos níveis. Ela explica, mas eu não consegui entender essa explicação dela. Assim. Pode ser limitação minha, provavelmente é, mas assim, se alguém puder esclarecer ou escurecer, né? Essa questão é isso, gente. Desculpa ter falado tanto. Eu estava ansiosa mesmo por esse texto. Ele é muito... dá vontade de ler muitas vezes, né? É isso, câmbio. Depois a gente responde, coloca, de repente, outras pessoas querem também falar sobre o tema, e outras pessoas estão com a mão levantada. Quem mais também quiser colocar, tecer comentários também, é só levantar a mão, tá, gente? Ingrid. Oi, gente, estão me ouvindo? Estamos. Fiquei um tempo ausente, né? A primeira aula de vocês, a minha mãe estava operada, perdi muita coisa, fico triste, mas que bom que eu pude voltar. Não li esse texto, realmente, após o operatório da minha mãe foi complexo, então agora que eu estou conseguindo estar aqui. Mas me tocou muito todos esses diálogos, né? E eu queria trazer uma observação da minha parte, assim, né? Que é outro lado. Eu faço teatro desde muito cedo, né? E é engraçado como... não sei nem se a palavra é engraçado, mas como na literatura, como na dramaturgia brasileira, o racismo ele é muito implementado também, né? Tem um dramaturgo que eu sou apaixonada, com ressalvas. Apaixonada, acredito que pela forma de escrever teatro. Mas o Nelson Rodrigues, que é um dos maiores nomes, né, do teatro brasileiro, acho que em todas as suas peças o personagem negro, seja da mulher ou seja do homem, ele sempre aparece assim, né? E isso me chama a atenção desde sempre. Alguns espetáculos Nelson Rodrigues escrevia para teatro, mas algumas coisas dele já viraram séries, né? Cinema. E você sempre vê essa mulher negra estereotipada como a gostosa, a maluca, a macumbeira, o homem negro como esse cara violento, né? E a gente vê como está enraizado em diversas áreas, né? Tanto culturais quanto artísticas. E, de fato, tudo isso que as mulheres falaram aí, da gente realmente não se reconhecer, né? Nem sabe o porquê. Por que não vai ao teatro? Por que não tem tantas mulheres negras no teatro? Por que não tem tantas mulheres negras no cinema? Por que eu nunca fui ao teatro? Por que eu só fui ao teatro depois de 18 anos? Por quê? E são questionamentos que a gente nem sabe responder, e quando a gente começa a estudar, a gente começa... parece que algumas, né, algumas lâmpadas vão se acendendo na nossa cabeça, assim. E eu acho incrível essa reflexão, porque a gente traz uma resposta a uma pergunta calada há muito tempo, né? Enfim, é realmente só esse questionamento e esse parêntese do quanto mais sério né? Porque tá, de fato, na nossa história. É muito complicado. É isto. Ótimo. Emily. Gente, mais gente para levantar a mão, para entrar no debate. Estou vendo vocês escrevendo um pouco no chat também. Fabiana, você quer falar alguma coisa? Eu não consigo levantar a mão, que para mim não aparece. Tá, mas eu registro, então, sua fala, depois da do Hugo, tá? Só para fazer justiça, a Fabiana já tinha levantado a mão, na verdade. Eu não sei se foi exatamente antes de mim, mas foi logo na sequência. Ela tinha comentado no chat, então, enfim. Tá. Fabiana, se você quiser falar antes de mim, eu posso esperar. Não, tranquilo, pode falar. Tá bem. Bom, gente, achei muito incrível que esse filme, esse texto estivesse, né, na lista. Estou trabalhando com ele também na minha pesquisa. E aí ele é um texto assim que deixa um monte de interrogação mesmo, né? Primeiro, assim, acho que assim, uma coisa que eu muito queria endossar nesse texto é que, né, assim, acho que tem uma coisa importante de ser colocada, é que a Bell Hooks, né,
ela é, digamos assim, ela vem na esteira do Stuart Hall, né? Que é um importante teórico, né? Ele, na área da comunicação, para quem está aí nos estudos da comunicação, ele é um importante teórico dos estudos culturais, e são estudos que passam a marcar esse lugar da recepção, né? Então, esse texto que ela faz, assim, eu não me lembro de outro material que pontuasse com tanta lucidez como que é esse processo de recepção, assim, sem ser específico, né? Mas, ao mesmo tempo, sendo específico. Específico no sentido de singular. E aí, acho que uma coisa que me marca nesse texto é sobre como essa experiência de fruição, né, que é tão necessária da arte, ela é interrompida. Então, assim, em outras palavras, ela tá falando, revelando, né, contando que já está dito na entrelinha, de que a gente está vivendo séculos de dor, né? Porque eu acho que a violência, né, ela é o prazer do cuidado, né? Ela é o prazer do cuidado, não, ela é o oposto do cuidado, e a dor é o oposto do prazer, né? Então, quando ela pontua esse lugar da espectadora negra, ela está falando que essas experiências de cinema hegemônicos estão nos violentando. Toda vez que a gente vê um filme que nos estigmatiza, a gente está sendo violentado. É mais do que falar sobre representação. Não sei se eu estou me fazendo entender. Não basta... É porque quando a gente fala assim, de representação de um jeito genérico, fica parecendo que é uma coisa assim, eu não tô lá, não tá lá, que pena, assim, sabe? Parece que é uma coisa que morre ali. Mas não, a experiência de recepção, né, ela constrói relações também, né? Constrói relações de afeto. E, nesse caso, é o afeto da dor, é o afeto da violência. E aí, uma outra coisa também, ainda nessa questão que eu queria colocar, é que, ainda pontuando, sim, sobre como falar de representação envolve uma série de outras coisas, quando a gente está falando de cinema, a gente está falando de construção de mundo, né? A gente está falando do que, e acho que ela coloca muito isso, né? O que a branquitude, né, está construindo simbolicamente e querendo dizer ao mundo qual que é o lugar de cada pessoa. Então, isso eu acho que é importante no texto dela. E aí, tentando tentando responder, né, um pouco do que a Denise colocou a respeito dessa questão do espectador resistente, né? E aí, fazendo uma outra pergunta, na verdade, porque ela coloca muito assim, essa construção dessa espectadora negra, mas eu senti falta, talvez tenha que buscar isso em outros textos dela, porque a Bell Hooks escreve em ensaios, né? Todos os livros dela são uma coletânea de ensaios. Quais são não é que tem uma receita de bolo, mas caminhos, né? Quais são as possibilidades da gente criar esse olhar opositivo, né? E aí eu acho que quando ela está colocando, né, que a gente faz mais do que resistir, eu acho que ela está querendo pontuar essa potência, essa agência, né, essa potência criativa que surge, porque o processo de comunicação, quando a gente assiste um filme, a gente também está criando em cima dele, né? A gente também está elaborando os significados dele, né? E aí a gente pode, a partir disso, eu acho que ela está falando dessa agência criadora, não apenas do ponto de vista das produções, né, das cineastas, da emergência dessas cineastas que passam a criar outras configurações, outras possibilidades narrativas, outras histórias, né, começam a trazer outras perspectivas para o cinema. Falei de uma forma muito bagunçada, mas é isso, eu queria queria ouvir de vocês, na verdade, um pouco sobre como que vocês estão vendo, assim, o que ela está dizendo sobre o que é esse olhar, como construir esse olhar opositivo. Não, nada bagunçado. Fabiana, certo? Fabiana está aí?
Tô Fabiana aqui. Maria? Não estou te vendo, Fabiana. Tô aqui, é que eu tô com Ah, o vídeo desligado. beleza, Primeiro, depois o Hugo. desculpa aí, porque hoje em dia foi bem difícil, eu tive uma crise alérgica, e eu tô aqui naquela situação que a gente não quer mostrar a ninguém, né? Eu li o texto, me senti extremamente movida e motivada por ele. E aí fiquei me perguntando por que eu não li ele antes, quando eu fiz a minha especialização, que eu fiz em mídias na educação, e aí eu tratei sobre o olhar negro no audiovisual. Ele cairia como uma luva para a minha tese da especialização. E ele traz o que eu achei muito legal nele. Eu gosto muito de fazer uma leitura para além do científico, para além das palavras que estão ali, das palavras colocadas, porque eu acho que todo texto científico ele é cultural, ele é social. E aí, fazendo uma leitura para além do que está ali posto científico, é quando a gente compreende o quanto é importante a gente entender os processos de formação da nossa identidade. O quanto esse não olhar do cinema para o nosso povo, para as nossas, vamos dizer, necessidades, certo? Como esse não olhar gentil para o nosso povo, criou toda uma geração que não consegue se ver, que não consegue se referenciar, que por muito tempo não conseguia ir no cinema e se ver representado, e por conta disso deixou de ocupar todos os espaços sociais. O quanto isso é poderoso, a dominação, enquanto a dominação é poderosa, que a partir da não representação consegue nos excluir de diversos círculos sociais, culturais e econômicos. O quanto isso ele é pensado, né, e executado para a nossa invisibilidade, né? Esse olhar opositor é uma forma de nos dizer que a gente não pertence a este lugar, que este lugar, por mais que a gente lutemos, ele não nos pertence. E aí, movida nessa leitura, eu fui na internet, perguntei lá no Google cineastas brasileiras, né? E aí, na pesquisa, numa ligeira pesquisa, assim, no primeiro link, não tem nenhuma referência, por exemplo, a Adélia Sampaio como cineasta brasileira, né? Porque a gente não pertence a esse espaço na visão eurocêntrica, na visão embranquecida do cinema, mesmo a gente ter iniciado todas as narrativas do mundo, mesmo a gente ter como referência os nossos griots, mesmo a gente tendo referência todo o arcabouço histórico de resistência e luta. Então, esse texto ele me moveu muito nesse aspecto de analisar esse olhar opositor como forma de se perguntar: e nós não somos cineastas? E aí? E nós não somos cineastas? Né? Muito próximo que eu esqueci agora, porque realmente eu estou fora da academia faz muito tempo, mas muito próximo sobre a questão do olhar. A nossa identidade é formada através do olhar do outro para a gente. E esse olhar ele é potente. Se esse olhar é negativo, a gente começa a se ver negativamente. E se esse olhar é positivo, a gente começa a se ver positivamente. Então, é uma troca. O olhar, ele é uma troca. Então, eu troco com as pessoas que eu olho e elas trocam comigo o seu olhar. E aí a gente forma a nossa identidade. Então, esse texto, assim, para mim foi um presente. Fico agradecida às pessoas dos cursos de extensão, os bolsistas que fizeram
breve resumo do livro de todos vocês. E é isso, é um pouco disso que eu venho trazer, sobre essas questões que ficam nas entrelinhas, que é um pouco para além vamos dizer, do científico, né? Mas para o social. Obrigada, Fabiana. Hugo, e depois aí abre o microfone e Alexandre, tá? Para acelerar. Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Eu fiquei... Sempre quando eu leio esse texto, eu sempre me pego na mesma parte que a Denise ficou. Enfim, né, que ela resolveu refletir sobre essa questão, eu sempre fico refletindo sobre a mesma questão, né? O que exatamente ela quis dizer, enfim, né, com essa questão da subversão, enfim, né, da própria criação em cima do que já está posto, do que já foi criado, que é o filme, né, que é a obra do filme. E eu sempre me pego dando a mesma resposta para mim mesmo, assim, né? Que é isso, que a gente está numa perspectiva de guerra, né, literalmente. Né? Então, gente, eu estou me escutando, alguém está com o microfone aberto. Eu não estou conseguindo pensar, articular os pensamentos. Acho que agora foi. Foi. Valeu. E onde eu estava? Sim. E é isso, né? Pensando literalmente numa perspectiva de guerra, né? Assim, existem várias formas de se enfrentar, somos exterminados de várias formas diferentes, não só fisicamente, psicamente, espiritualmente. Então, eu sempre me pego me dando assim, essa mesma explicação, assim, conversando comigo mesmo, de que é isso, né? De que é literalmente um processo de criação em cima do que está posto, né? Eu acho que uma das coisas que o Ocidente tirou da gente é a capacidade, por exemplo, da gente conhecer o nosso passado, né? Então, assim, o que mais a gente tem nesses processos, desses filmes, tipo Cidade de Deus e enfim, filmes outros aí, filmes do cinema branco e tudo mais, são pessoas pretas em situação de alta vulnerabilidade ou então sempre nos extremos das suas emoções, raramente no seu juízo perfeito ou no ato de desfrutar do que a vida pode oferecer. E essas pessoas são jogadas dentro desses esquemas narrativos e a gente pouco sabe sobre o passado dessas pessoas, né? Pouco sabe sobre o que levou, efetivamente, a gente sabe que o racismo, aquilo tudo, mas assim, o passo a passo daquela pessoa estar naquele estado. E eu acho que esse processo de olhar o positivo de criação em cima do que já está criado, dessa subversão, vem muito daí também, de criar explicações para desvilanizar, essa palavra existe, né? Desvilanizar esses personagens. Porque eu acho que eu penso dessa forma, né? Que o passado ele é o que dá a dimensão do presente, assim, né? Da nossa caminhada, porque olhando para trás que a gente tem noção, né? Tem a dimensão do caminho percorrido, né? Então acho que passado é tudo. Então eu acho que, por exemplo, sendo bem específico nesse exemplo, assim, eu estou falando aqui, mas estou falando para mim mesmo, que eu estou criando, né? Computando o pensamento aqui em tempo real. Eu penso dessa forma, né? Que, por exemplo, uma das aplicações práticas dessa fórmula matemática aí, da criação do partido olhar é essa, né? De olhar o que está posto e entender que a gente pode criar narrativas em cima do que já está criado, né? Não só como forma de criar explicações e justificar ações dentro do próprio filme, mas também em forma de estratégia de guerra mesmo, de subverter e sabotar filmes e obras que estão aí para destruir a gente, né? Então, assim, acho que na minha intenção não é dar nenhuma resposta, assim, mas tentar abrir um diálogo enfim, né, e se aprofundar um pouco mais nesse texto específico que a Denise trouxe, nesse trecho específico que a Denise trouxe, que é o que sempre me chama a atenção quando eu leio esse texto. E é isso, gente. Espero ter feito sentido para vocês. Show. Alexandre. Oi, gente, boa noite. A minha fala vai muito assim, no sentido de acho que eu vou meio que fazer uma abertura de coração aqui. Eu chego no cinema, a minha formação é administração de empresas, trabalhei
no mercado durante 20 anos, né? Então, eu confesso a vocês que eu sou embranquecido, e aí eu chego no cinema em 2019, assim, no audiovisual, né? Através da oficina de cinema aqui em Belford Roxo. E eu li o texto, eu não sou pesquisador igual vocês, e aí eu comecei a ficar angustiado porque muitos de vocês trazem um aprofundamento do texto, trazendo várias reflexões que eu não consigo fazer. E olha que eu sou letrado, né? Eu sou formado em administração de empresas, estudei um pouco de engenharia e tudo mais, mas dadas as circunstâncias do dia a dia e tudo mais, eu li o texto e o texto se apagou da minha memória. E isso acontece com muita frequência. E essa é uma parte da minha angústia, assim, porque eu estou falando de um lugar em que eu vi muitas novelas, muita televisão, filmes e tudo mais, e sempre tinha uma angústia minha, caramba, cadê? Que eu não sabia responder. Já trouxeram aí, algumas pessoas já trouxeram um pouco desse lugar também, né? E só muito depois, só agora, a partir dos meus 40 e poucos anos, que eu fui entender de onde isso partia. Isso foi um pouco até desse mergulho no cinema, o audiovisual que está me trazendo esse lugar. Poxa, olha aí o que você estava sendo representado na tela. Então, tipo, olha o seu olhar, porque como o seu olhar foi formado. Então, essas reflexões vieram a partir e os filmes que eu comecei também a trabalhar ou a editar e tudo mais, também tem uma perspectiva preta, muito embora estou trabalhando com uma pessoa que é branca, então a câmera é branca, né? Mas a gente tenta falar através desse olhar preto, mas assim, que a gente sabe que não é. Enfim, isso também é outro lance para compartilhar com vocês, que é parte da minha angústia também. Então, hoje, na aula com a Edileuza Penha de Souza, né, e a Camila de Moraes, na oficina de Cinema Negro em Ação, ela está falando muito disso. E aí eu anotei uma lista uma pessoa fez uma pesquisa aí e não achou nada no Google de mulheres pretas. Eu tenho uma lista aqui que eu anotei várias mulheres pretas, posso compartilhar aí com vocês. Então, a Raquel Clementino, extensionista, me salvem aí, porque eu tenho essa angústia aqui, porque se eu também, que sou letrado, né, e a Edileuza trouxe um pouco disso, né, essa nossa... A libertação do povo negro se deu muito através também de pessoas que partiam do letramento, né, escrever carta em árabe e tudo mais, então ela falava um pouco disso, enfim. Então, se eu, que sou letrado, às vezes leio os textos e fico meio perdido, ou não tenho aprofundamento, como é que eu posso fazer cinema, né? E um cinema que vai ser combativo, né? Um cinema preto, né? Quando eu falo cinema, cinema preto. É o cinema que eu quero fazer, por isso que eu estou aqui nessa sala com vocês. E aí eu acho que, refletindo junto aqui, e aí depois vocês vão falar, eu acho que eu só posso pensar sobre isso com mais aprofundamento quando eu estou com vocês, quando eu estou nesse quilombo. Porque se eu ler esse texto sozinho, eu não ia chegar, de repente, em lugar nenhum. Então, me parece que o cinema preto é parte também desse quilombo, parte também desse coletivo, parte também dessa multiplicidade de olhar, porque uma colega aí levantou uma angústia que ela não é cineasta, ela é como eu posso dizer? Cineclube. Cineclube, né? Então, tipo, mas vemos uma extensionista aí que é da área de enfermagem, então acho que a gente está reunidos e juntos com vários pensares aqui, isso pode nos salvar. Ou seja, falei um pouco da minha angústia, falei pra caramba também, e não sei o que chegou aí para vocês,
e vou deixar o pessoal falar mais à frente aí. Só vou pedir para atropelar um pouquinho, porque eu fui mencionado, relator, quero me defender. Então, Alexandre, primeiro, eu realmente não entendi a sua fala, porque você já vem acompanhando, inclusive, as sessões do CAN, que a gente tem feito, principalmente no período online. Você tem sempre trazido contribuições fabulosas, mostra o quanto está antenado nessas discussões todas que a gente traz a partir dos filmes e tudo. Eu acho que não se trata de, como você categoriza, de ter letramento ou não ter letramento, um termo que, inclusive, dentro, assim, de vez em quando, assim, alguns debates no meu grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa interracial, interracial é ótimo, né? Eu sou dos poucos pretos que tem, mas que às vezes o pessoal que é mais engajado chega assim, Clementino, você é fundamental para a gente trazer um letramento racial. Eu digo, cara, não existe esse papo de letramento racial. Acho que o próprio termo letramento já quer colocar a gente numa caixinha de que existe vamos dizer assim, um outro termo que também o pessoal gosta muito de usar na resistência, né? Alfabetização, e quando a lógica não é nem alfabética e nem também limitar-nos à oralidade, se toda a questão do algoritmo, da matemática, das ciências, tudo foi criado no continente africano, se formos pensar isso globalmente. Então, mas só para te dizer o seguinte, cara, eu não tenho qualquer formação em cinema. E caí para dentro, fiz 28 filmes, e isso porque eu queria ser cineasta na minha época. Não tinha referência, raros pretos estavam em curso de cinema, e eu sei apontar todos eles que estavam e quantos desistiram, porque eu, da minha geração, conheci todos, e são poucas, talvez até poucas. Acho que de homem conheço raros casos. Então, é a coisa mesmo dessa persistência. Você não vai me ver falando tanto sobre Godard, não vai me ver falando tanto sobre... Eu falo muito superficialmente, porque eu não tenho saco. Alguém chegou e começou a falar muito de filosofia na hora do cinema, eu me levanto e vou buscar um café. Porque o café eu estou mais próximo dos pretos velhos, o café eu estou mais próximo da minha origem, de um vocabulário, né? Se for pensar ainda naquela situação assim, pelo menos com a tiazinha do café aqui, a famosa tiazinha do café, que tem muito mais a ver comigo, né? Se eu te contar uma história da infância que minha mãe contava sempre, de que eu arrumei um amiguinho no jardim de infância, rapidinho esse episódio, arrumei um amiguinho no jardim de infância, cheguei em casa todo feliz, né? Quem procurar no Facebook vai encontrar minha fotozinha lá com aquela lancheirinha, quem é dos anos 70, 60 não conhece. Aí, todo feliz, vamos dizer que o nome era Fernando, né? Hoje eu conheci o Fernando, é muito bacana, que não sei das quantas, tudo mais, todo animado que eu conheci o Fernando. Aí mamãe um dia, semanas depois, né? Eu sempre falando do Fernando, ela foi me buscar, ela pediu para... é um pensionato que tem aqui no Maitá, né? Das freiras. Aí ela viu, as crianças já estavam todas saindo, aí ela perguntou lá para a professora, sim, me apresenta o Fernando, o amiguinho que o Júnior fala tanto, aí, Fernando? Não tem nenhum Fernando, não, aqui o único Fernando que tem é o... Aqui tem Fernando lá, que é o jardineiro. Era o único preto que tinha lá, além de mim. Então, quer dizer, essas coisas, né? Onde você busca o seu cinema? Você acabou de dizer que seu parceiro... Não quer dizer que o fato de ser um branco, que é quem cuida da produção da imagem, que o seu cinema vai ser menos negro, porque também depende de como você estabelece o diálogo com quem vai produzir a imagem em cima do seu pensamento. E como se constrói o diálogo? Se formos pensar... Depois eu quero voltar numa das questões que o colorismo é muito forte nesse texto e foi citado muito superficialmente, né? Mas é interessante trazer esse debate daqui a pouco. Mas são essas questões, né? Quem dita o quanto é negro o nosso cinema é o nosso discurso. Eu sempre faço uma provocação. O cinema do Adlai Queiroz eu acho muito mais negro do que o cinema de, às vezes, muitos cineastas negros. Mas aí tem um porquê, e não necessariamente que ele se tornou um cineasta negro. O cinema dele traz uma narrativa que você pode trazer para essa discussão. Mas aí são outros 500. Eu acho que, Alexandre, você está
você vem trazendo sempre, que eu vejo, contribuições muito bacanas, então em nenhum momento, porque às vezes o pessoal falou muito rebuscado, tem uma galera da academia aqui e tudo mais, tem tantos outros que também, como você, não estão nessa pegada da pesquisa, das reflexões, às vezes de um vocabulário um pouco mais rebuscado, mas que vão fazer o seu cinema da mesma maneira, primeiro porque tem a vontade, tem histórias para contar, e vai botar as histórias na tela, na pista, e é por aí. Então, fica tranquilo. E o nosso quilombo é para isso mesmo, cabem todos os discursos, todos os vocabulários, é mais ou menos por aí. Raquel, acho que vai falar. Não, preciso. E desculpa que eu pido perdões para Bruno e Marcos, eu vou ser super, super rápida para fazer o comentário do Alexandre, a angústia. Você falou algumas vezes da angústia. Nós estamos aqui discutindo a filosofia, e uma filosofia do audiovisual negro. Estamos num debate filosófico, porque nós estamos refletindo, nós estamos trazendo as nossas dúvidas, nossas inquietações e as nossas angústias, que é fundamental que todos aqui, todos têm angústias, porque nós não estamos e não vamos estar, por meio desse racismo estrutural e institucional, na nossa zona de conforto. E nessa recepção, dessa forma como o cinema branco nos pinta, nos define, nos desenha, é esse lugar da maneira de como nós vamos receber isso. E aí temos inúmeros sentimentos de como a gente absorve, né, de maneira cortada, de maneira recortada, de maneira violenta, né, como colocaram aqui, todas essas interpretações e essas histórias que não somos nós que contamos, são os outros, eles, né, são eles que contam. Eu entendo dessa angústia, e é uma angústia que eu percebo provocativa, porque você está também provocando consigo as respostas e a tentativa do diálogo, o esforço da leitura e releitura. Mas eu trago aqui, para fechar, uma imagem. E aí a gente pode fazer esse recontar, que às vezes todo mundo está vendo, primeira coisa. Todo mundo está vendo essa imagem. Já que está falando de Semana de Arte Moderna, de 22, eu queria que, pela análise do olhar, da teoria da recepção, que falaram, da espectralidade também, que eu quero falar também mais no final, e pegando esse texto da Bell Hooks. Não sei se você já viu essa pintura da Tarsila. É uma pintura da Tarsila que representa um marco, né, o contexto, né, de um grupo de artistas brancos que representa um marco nas artes plásticas brasileiras, na arte moderna, principalmente. E ela pintou uma tela chamada A Negra. Quem? Para onde foi, para onde vai? E ela estava em Paris, a Tarsila, nesse momento, se deleitando lá, aprendendo as técnicas, né, das artes tradicionais e pegando um pouco, né, da linha expressionista, impressionista também. E ela quis retratar, por ela ser filha de fazendeiros, nós estamos falando de 22, auge do café, o auge, né, do marco ápice, né, do genocídio dos povos africanos, já que era ilegal e a vinda, né, forçada e compulsória, genocida, né, dos povos africanos aqui para a América Latina. Eles estavam saindo de Zanzibar, na África Oriental, e ela, né, filha de cafeicultores, e ela via as mulheres negras andando, passeando, e ela quis representar, ela quis resgatar numa imagem, uma imagem mental, a representação de uma mulher negra. Nós nos identificamos com essa imagem, por mais que tenha o recorte considerado pela estética tradicional branca como um marco,
22, ela inaugura e coloca como a negra. Ela inaugura uma estética e nos coloca como uma mulher hipersexualizada, nua, com os nossos traços retratados de uma maneira completamente disforme, exagerada, sem um tipo, né, de contorno, sem um tipo de luz e sombra. É uma caricatura objetificante, né? Porque tem um destaque do seio que ela coloca, que ela oferece o seio, né? É porque, no final das contas, ela se torna o objeto da utilidade dela, assim, nesse contexto escravista. Exato. É o valor de uso, né? Um objeto, valor de uso como um objeto, e a utilização hipersexualizada, totalmente estereotipada de uma mulher negra. Essa obra está direto nos livros didáticos, nas séries iniciais, como um marco. Então, esse olhar de que vem sendo desenvolvido desde a infância sobre a representação que não somos nós que estamos fazendo, mas são eles, o outro que faz, na hora que formos absorver essa sensação, eu já vou interromper o compartilhamento, essa sensação ela é completamente sentida por nós dessa maneira, da angústia, mas não é uma angústia paralisante, que eu acredito no seu caso, Alexandre, numa frustração, numa falta de identificação, né? Então, pelo olhar da Bell Hooks, como que nós vemos as inúmeras manifestações de comemoração que está acontecendo na Semana de Arte Moderna de 22? E como que nós estamos vendo, inclusive, as novelas que estão em voga, como Pantanal? Juntando o aspecto literário, ou seja, a imagem literária, a perspectiva da Bell Hooks, uma imagem que tem a ver com o nosso lugar e com a nossa participação ativa na construção desse olhar do espectador, só que esse olhar ele tem uma imbricação racista muito grande, exatamente porque nós vivemos numa estrutura que consolida políticas de branqueamento. Então, aí nós temos esses cortes, né, na sensação de absorver uma obra imagética, né, uma obra fílmica, seja uma obra novelesca, né, que está agora acontecendo às 9 horas, né, daqui a pouco. Então, é muito expressivo a sua fala, muito expressiva a sua fala, exatamente porque nos coloca nesse espaço de conflito, né, de angústia, de tentar associar, mas vale trazer essa perspectiva da Bell com as imagens que estão a todo momento, estamos sendo bombardeados pelo racismo simbólico, estrutural, institucional, através, né, de narrativas das propagandas, da própria novela, que nos apagam, né, e acaba causando frustração na hora da gente ter o deleite de sentir, né, uma relação de identidade com o que a gente está vendo e olhando. Vendo o quê? A imagem. Então, eu paro por aqui, volto para a Bruna, Marcos, e depois entro o Clementino, exatamente para a gente fazer algumas junções dos debates anteriores e fechar também o conteúdo também, tá? Eu levantei a mão, mas não apareceu. Ai, Ângela, não apareceu? Tranquilo, Ângela. Depois do Marcos, vocês colocam aqui no chat quem não está conseguindo levantar a mão. Depois do Marcos, a Ângela fala e o Clementino termina, mas não tem problema, vocês podem colocar aqui no chat que a gente vai abrindo para as falas, que o debate é filosófico. Na hora da gente discutir a nossa filosofia, não vamos beber café, obviamente o Clementino não vai fazer isso, e vale continuar tocando a discussão, tá, gente? Oi, gente, vocês conseguem me ouvir? Sim. Legal. Eu sou a Bruna, eu sou roteirista, também sou pesquisadora de afrofuturismo aqui em São Paulo. Meu primeiro esse texto da Bell Hooks eu não consegui reler para aula, mas eu já tinha visitado ele outras vezes para minha pesquisa, e ele me leva num lugar muito, quando eu era muito pequena ainda, porque meu envolvimento com o cinema ele começou dessa identificação, né, de querer também se ver. Eu sou vizinha do Rogério Moura, cineasta preto aqui de São Paulo,
E bem quando ele estava filmando Bom Dia Eternidade, assim, foi o meu primeiro contato com o set de cinema. Então, eu gostava, criança que gostava muito de ver Disney, pôde ver pessoas pretas fazendo o seu próprio filme, e aquilo foi fantástico. Mas sempre que eu penso nesse debate de representação, de representatividade, de como que a gente se vê na tela, eu fico pensando também quando a gente tem essa oportunidade de ascender e de entrar dentro de salas de roteiro, por exemplo, de ter a nossa chance de contar nossa história, o quanto a nossa história também não vai estar atravessada por um passado colonial. E o quanto a nossa representação e a nossa memória também não vai estar atravessada por essas imagens e iconografias que também foram nos colocadas, né? Então, eu fico pensando quais são esses protocolos e quais são esses limites que moldam um filme ou uma contra-história. Essa conta não tem uma resposta certa, isso não tem uma resposta certa, né? Óbvio, mas é um cuidado que a gente tem quando for, né, se colocar ali dentro dessas narrativas e não replicar gramáticas de violência, né? Em revisitar o trauma, mas não gerar uma nova situação traumática. A gente, né, tem essa missão ali, reconhecer, tentar criar metodologias que resolvam essa ambivalência, né? Mas mesmo que não resolva, mas pelo menos reconheça isso como um problema. Então, esse texto ele traz várias reflexões, assim, ele também aponta para alguns métodos, para alguns caminhos, né? Até grifa uma parte de um texto de Fanon, como que fala sobre isso, mas é sempre um desafio, assim. Então, é mais ou menos isso. Tenho mais questões com isso do que coisas fechadas, que argumentos fechados. Marcos, depois... Gente, boa noite, tudo bem? Eu também não consegui levantar a mão, perdão. Tá, Elmo, coloca no chat, gente. Não me perca aqui, por favor. Estão me ouvindo? Pode ir, Marcos. Certo. Gente, mais nada agradecer pela oportunidade, estou amando essas aulas, assim. Clementina, Raquel, realmente... Estão me ouvindo melhor? Fala um pouquinho mais alto. Pronto, maravilha. Vou falar alto. E aí eu, assim, agradecer pelas aulas, assim, pela oportunidade. Eu acho que está sendo, para mim, assim, outros parceiros aqui de Salvador também, a gente está conversando muito sobre o curso e a gente está amando. Para mim é sempre disruptivo, assim. Sempre é um corte quando o Clementina e a Raquel trazem algumas questões que me atravessam e atravessam esse modo de pensar e fazer o cinema, assim, esse cinema preto aqui em Salvador. Eu digo assim, e após ter lido esse texto de Bell Hooks, eu fui profundamente tocado por dois pontos fundamentais que as meninas já trouxeram. Eu quis escutar todas as mulheres, principalmente por ler e por realmente ser cinéfilas, por produzirem, por serem pesquisadoras, para entender também esse local dessa mulher preta e também pensar, como a Bruna trouxe, que foi importantíssimo, de como a gente reconstruir, como a gente contar essas histórias que rompam com esse legado, sacou? Com esse legado racista, colonial. E eu penso muito que Bell Hooks traz um pouco desse lugar de pensar esse espaço, de pensar esse olhar positivo, de uma maneira que a gente não perpetue esses novos personagens, né? Esses personagens já contados várias vezes na indústria, nesse mainstream branco. Então, eu acho que esse Alexandre também me tocou profundamente, assim, a fala dele, na questão dele se relacionar com a temática, de tentar conseguir entender e compreender um pouco sobre tudo isso que está acontecendo, porque a gente não percebe. Eu li o texto e algumas coisas também me atravessaram e fico sempre nesse questionamento. Como eu posso fazer com que isso realmente torne essa arma de utilização, que é o cinema, para fazer novas narrativas, né? Esse poder sonhar, esse poder construir histórias que eu me vejo na tela, que eu veja sem esses estereótipos que são dados pela branquitude, mas também que me possibilite eu ir de encontro a isso, sabe? E o poder também meio que ser ali infiltrado e pensar na sala de roteiro, nas curtas que a gente produz e alcançar os nossos também, né? Porque eu acho que essa é a grande questão, assim. Será que a gente alcança os nossos? Será que esse olhar está tão moldado pela a televisão brasileira?
É uma televisão que é moldada por esses aspectos do estereótipo da mulher preta, do homem preto, sem serviçal. Então, assim, como é que a gente quebra isso, sabe? Eu acho que o texto Bell Hooks meio que faz com que a gente desperte, pense, comece a pensar e comece a desconstruir um pouco desse legado de ver esse tipo de personagens. Quais personagens que a gente pode associar e construir, enfim. São ideias também que eu queria falar um pouco, externalizar para tentar também seguir na discussão, mas não vou prolongar muito não, que para a Clementina fechar. E obrigado, gente, mais uma vez. Excelente. Posso A ir? gente agora tem a Aparecida e Elmo. Brevemente vocês pontuam para entrar o Clementino e eu também para colocar umas considerações, tá? Marcos, pode baixar a mão. Aparecida, depois o Elmo. Mas não seria eu depois do mar? Então, é você, eu acho que é a Ângela, não é Aparecida, não. Aparecida também quer falar? Acho que é. Bolei aqui. Você falou que seria depois do mar. Mas é Tá, rapidinho, Ângela, posso então falar? fala. Pode. É bem rapidinho. É claro que o texto da Bel é um texto riquíssimo, ela fala de várias coisas, né? Olhares negros, raça e representação, é extremamente importante as colocações que ela faz aqui, e uma delas eu acredito que é fazer com que a gente possa encontrar ou descobrir uma outra forma de olhar a negritude, né? Não só a gente, mas a gente se olhar, né? E as outras pessoas talvez também, né? E eu acho muito interessante nessa parte do texto que ela pega, ela não pega só o cinema, ela vai pegar a música, ela vai pegar a literatura para fazer ela tá debruçada, é claro, sobre a realidade dela, para fazer essa discussão, né? E eu acho interessante quando ela fala da cor púrpura, que na verdade é uma metáfora, né? Da Alice Walker, aí ela fala da Sally, né? que é uma personagem que rompe, consegue vencer o patriarcalismo, né? Mas não se transforma numa revolucionária, né? Ela volta para o ambiente doméstico, né? Então ela coloca isso para nos mostrar que muitas vezes a gente ainda tem um olhar colonizado sobre a gente mesmo, né? A gente fica reproduzindo essas coisas todas. E ela fala que a habilidade crítica, vou ler só rapidinho aqui, a habilidade crítica da espectadora negra surge de um lugar de resistência apenas quando as mulheres negras, individualmente, resistem de modo ativo à imposição de formas dominantes de ver e de saber, né? Exatamente essa questão que talvez a gente precise vencer, né? Era só isso. Ótimo, Ângela. Elmo. Gente, boa noite. Eu sou o retardatário da turma. Elmo, sou eu. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim, estamos te vendo e ouvindo. Mas eu serei muito breve. Assim, queria agradecer a Raquel e ao Clementino, não os conhecia, e por acidente eu entrei nesse curso de extensão com um amigo meu da capoeira. A capoeira foi um dos caminhos para que eu tentasse sair de um lugar de reprodução, né, de opressões, muito aprendido, né, através do serviço público, através do teatro, por alguns amigos que tinham como conceito principal de arte um teatro ainda muito embranquecido. Eu passei pela Escola Livre de Teatro em São Paulo, na Escola Livre de Teatro de Santo André, e foi a partir dali, conhecendo a Juliana Colombo, o Kilson de Oliveira, a Companhia de Heliópolis, que eu comecei a entender um pouco desses processos raciais na arte e a minha função social. E quando eu comecei a ler Bell Hooks, li alguma coisa sobre a educação com ela,
não lembro o nome do livro, e com esse texto é impossível nós não nos situarmos, né? Nós não nos tocarmos assim em feridas, em lugares que para mim é muito difícil e complicado. Já visto que hoje eu participo de uma escola livre aqui na minha cidade há 7 anos, e para que eu seja notado, eu preciso estar com o meu parceiro nessa escola, que é o Chico Expedito Solon, que foi um que, quer queira, quer não, abriu algumas portas. E hoje eu tento fazer com que as pessoas consigam conhecer Bell Hooks, conhecer Abdias Nascimento, conhecer quem foi Ruth, quem é Zezé Mota, enfim, a partir desses lugares mesmo de desconstruir esse olhar hegemônico dentro da arte. Então, o livro, ele para mim, ele toca nesses pontos que são cruciais, que para mim são pontos de virada, né? São coisas muito sutis que nós reproduzimos, né? Que nossos pais talvez reproduziram. Então, aqui no Ceará, pelo menos para mim, não era tão comum ver as pessoas pretas unidas, tentando burlar, né? Burlar o sistema e fazer uma arte que nos é presente de fato, né? E aí eu tento fazer uma reflexão também desses lugares quando a gente fala dos nossos, né? E eu tenho inúmeros companheiros que começaram a fazer teatro e se debandaram para um lugar do sucesso, né? Pessoas pretas se debandaram para um lugar de sucesso e começaram a fazer teatro com pessoas brancas, mas que tinham uma ferramenta e que sabiam falar sobre essas questões com um pouco de fluência. Eu fiquei refletindo que o racismo ele é tão cruel e ele machuca tanto algumas pessoas que até para fazer essa abordagem, né, sei lá, afetiva ou empática, qual é realmente o modus operandi de uma pessoa preta para poder conquistar, ou então ter uma pessoa do lado, assim, um companheiro que possa refletir sobre essas questões. Eu sou a primeira pessoa preta que está tentando estabelecer um grupo de teatro preto que fale sobre essas questões. Comecei a fazer uma pesquisa sobre a técnica do mais, né, que é um cara branco e tal, que eu via que as pessoas falavam que preto não sabe interpretar, mas eu refleti que eles não tinham a ferramenta. Então, eu tento ver e refletir essa técnica, vendo que tem muito mais pessoas brancas conseguindo, né, deslanchar no audiovisual, com grandes interpretações, porque tem grana, enfim. Aí eu tento fazer um filtro dessa técnica a partir da identidade de cada pessoa, né, de como elas pensam, e uma verdade cênica, mas a partir desse filtro assim, da negritude. Muito obrigado, desculpe eu ter me delongado. Gente, acho que não tem mais, vendo aqui, eu estou acompanhando o chat. O Clementino também puxa minha orelha, eu tenho que olhar chat também. Mas acho que não tem mais inscritos. Aí, Clementino, Clemens. Então, gente, boa noite. Eu e a Raquel, já falo por ela nesse sentido, assim, estamos nas nuvens com quanto debate a gente não está acostumado. Até o Alexandre falou assim, eu tive dificuldade não sei das quantas, angústia, mas, gente, você leu o texto, tantos leram o texto, a gente não está acostumado sequer aqueles acadêmicos lerem os textos que os professores passam. A Denise está lá concordando, ela sabe como é que é, né? A gente mesmo, esse texto já passou no Grecos, quantos que não leram, né? E tantos outros grupos que a gente participa. Então, foi muito bom mostrar o quanto que o pessoal estava engajado, e é um texto que dispara alguns debates. Uma das situações foi mencionada muito brevemente, e depois eu vou fazer o gancho para os links que eu vou jogar aqui, para quem quiser depois continuar esse debate aprofundando, que pode ser até importante para o próximo módulo, quando menciona o caso do filme do Oscar Micheaux, que essa atriz, que eu me esqueci agora o nome dela, mas que ela também até fez um filme muito importante chamado Imitação da Vida, que até numa adaptação para uma novela da Globo, minha mãe fez junto com Julia Lemert, que fazia a filha dela, e tinha essa coisa da filha Clara, que era cuidada pela babá e tudo. Então, essa atriz sempre teve essa coisa dela poder jogar dos dois lados, né? Poder ser vista como uma atriz branca ou como uma atriz negra, dependendo do contexto. Teve um filme que concorreu ao Oscar recentemente que me mexeu um pouco nesse universo.
E teve essa situação que, para esse filme, um filme que o próprio Oscar Micheaux, que é um preto retinto, fazia um par romântico com ela no filme que ele dirigia, como em alguns estados americanos ela seria vista como uma atriz branca, eles tiveram que fazer blackface nessa atriz que era negra, para que ela ficasse naquela coisa da fotografia preto e branco, com uma imagem apresentável como negra, para que em estados onde ela não fosse lida como negra, isso não pudesse causar uma confusão e o filme ser censurado, até causar problemas devido às políticas de segregação nos Estados Unidos. Tá, isso é um problema, é um fato corriqueiro na segregação americana, mas traz à luz sobre o momento que vozes e perspectivas pretas começam a se fundamentar no momento ainda que o cinema sonoro estava se estabelecendo, né? O cinema sonoro, não digo cinema com som sincronizado, né? Nunca devemos chamar de cinema mudo, cinema sonoro, né? Apenas o sem som sincronizado com som sincronizado, que sempre teve, de alguma maneira, som. Então, é para a gente pensar quantas concessões, mesmo para os pioneiros, tiveram que ser feitas para que, hoje em dia, o povo possa chegar dando pé na porta. E ainda não estamos dando pé na porta como deveríamos dar. Entendeu? Para um filme maravilhoso, não gosto de citar questões datadas, mas é importante mencionar. Para um filme maravilhoso, no sentido assim, quantas comédias brasileiras de qualidade vocês veem numa Netflix da vida? O filme do Rodrigo França está melhor do que muitas dessas, pode ter suas irregularidades e tudo, mas está melhor do que muitas dessas comédias brasileiras que são disponibilizadas. É um filme que fala direto com o seu público e tudo, mesmo com todas as concessões que, em algum momento, para ter um elenco 99% negro e uma equipe 99% negra por trás das câmeras, tem que se fazer. Faz parte, o jogo ainda pertence a esse público, mas essas perspectivas, essas vozes começam a predominar em função o quê? Da escuta aos gritos, da escuta aos discursos e da escuta a essa coletividade. Quanto mais coletivo for o grito e quanto mais coletivo for o discurso, as políticas públicas se estabelecem. Então, quero trazer só mais 2 textos, botar links aqui para vocês, que eu acho que tem um pouco a ver com a minha pesquisa, porque eu já venho cruzando esses textos na minha tese, então, para mim, eu não consigo pensar no olhar positivo da Bell Hooks sem pensar na máscara, nesse capítulo do Plantation, né, da Grada Quilomba, o texto A Máscara, estou botando aqui no chat, está num blog traduzido, né, mas tem, acho que quase todo mundo aqui já deve ter lido, quem não leu, é um texto de fácil leitura, é bem impactante, até porque começa com um ícone nacional, né, que é a escrava Anastácia, que fala sobre silenciamentos, mas mais ou menos na mesma pegada da Bell Hooks. Eu teria uma crítica ao final do texto que, como a Grada Quilomba, ela está num universo intelectual branco, português, europeu, né, ela é radicada na Alemanha, aquela coisa toda, no final, para mim, dá a entender que o público para o qual ela está falando é esse público intelectual. Ela está num discurso que atende, obviamente, né, aos pretos, mas que o trabalho dela é um trabalho de trazer essas discussões dentro de um ambiente branco também, mas eu acho hiperválido. Mas é só umas pequenas entrelinhas que eu acho que traz isso. Mas aí, para não ficar nessa coisa de bater palma para branco sambar, trago também, logo para chutar o pau da barraca, J. Mombassa, com Pode um Comestiço Falar, que é um texto muito porrada. Darlene falou, totalmente. Tem um texto que é decolonial, é esse ensaio de J. Mombassa, Pode um Comestiço Falar, porque ela vem justamente a partir da máscara da Grada Quilomba, desconstruindo, exatamente, tudo da J é uma porrada. Ela vem desconstruindo essa coisa assim, tá, legal, muito bonitinho, estamos discutindo raça, muito bonitinho, estamos discutindo o papel da mulher, e onde é que fica o povo trans nessa, né? Então, e fala pegando a academia, pegando as expressões, então pau na moleira. Então, só para construir, quem quiser depois fazer a biblioteca básica,
Pena que o Edson não está aqui hoje, ele tinha mandado uma mensagem hoje, que é o nosso gestor da nossa biblioteca virtual, mas acho que todo mundo tem direito a editar, pode subir esses textos, ou só compartilhar os links lá também no grupo de vocês, para quem não leu, ler. Esses 2 textos são bem interessantes, são bem papo reto. O da Jota também tem um pouquinho, cai um pouquinho para o Academy 6, mas acho que todo mundo vai entender do que se trata. Então, por que eu trouxe esses 3 textos para falar de silenciamento, né? Falar a questão da escuta? E por que eu quero fechar esse encontro falando, antes de passar de volta para a Raquel, falando sobre a escuta? Uma coisa assim que eu percebi nesse primeiro módulo, somos um grupo interracial, temos gente de todos os tipos, vamos dizer assim, aqui no grupo, mas até o momento acredito que haja uma timidez das pessoas brancas de não só abrirem as câmeras, como também de se expressarem no meio desses debates. E como vimos essa semana, que foi amplamente debatido nas redes por causa da questão lá da Joe Eubank e o Bruno Galhaço com os filhos e tantas outros debates que vêm sendo suscitados a partir daí, algo que foi falado, inclusive, pelo próprio Bruno Galhaço. Não estou fazendo isso como uma faca no pescoço, não, gente. Estou fazendo isso assim só como uma reflexão, né? Sobre, às vezes, o lugar de fala ser visto como uma situação do tipo, não, eles têm um lugar de fala, eles vão falar, eles vão se expressar, e etc. Mas, gente, as pessoas brancas que são parceiras, que são aliadas, tem que se expressar também, se estão fazendo a escuta respeitosa, se estão fazendo a escuta para tentar entender como funciona a mecânica, como todos os debates estão sendo trazidos para esses discursos da pretitude que estão sendo construídos, tem que também saber expressar como estão compreendendo e até como estão pesquisando cada qual a sua maneira. Se estão aqui, já é um espaço de pesquisa. Então, gostaria sempre de ouvir as contribuições também das colegas e colegas brancas e brancos aqui, ou de quaisquer outras etnias, que todas as expressões de sexualidade, gênero presentes também, ou não, se expressem aqui, para que a gente construa um espaço comum. Lembrando, usando o termo que o Alexandre trouxe muito bem do aquilombamento. O quilombo, já repetimos isso várias vezes, o quilombo foi a experiência mais radical acontecida no Novo Mundo, onde de uma revolução negra, que não tão radical quanto a do Haiti, que trouxe consequências radicais contra o Haiti, mas que por um século se isolou do governo imperial, da coroa portuguesa, então, com uma economia própria, acolhendo brancos, acolhendo indígenas, acolhendo quem estivesse sendo oprimido pelo Estado. Foi, eu acho que o único caso na história das Américas com uma longevidade tal, de gerações e gerações, de pessoas pretas, criando um reinado independente dentro de um território. Nem os franceses nem os holandeses conseguiram tal sucesso. Aliás, graças aos holandeses, a gente teve o Quilombo dos Palmares também, mas também são os ordinários racistas. Então, é isso, é só para pensar. Estamos num quilombo, é para compartilharmos todas essas... quilombo do Catirité, Cariterê, aquilombou pessoas negras e não. Exatamente. Vocês chegam hoje em dia em vários quilombos pelo Brasil, logicamente já é um outro processo, né? Você vê pessoas de todas as cores e que já são nascidas, inclusive, nesses espaços. Então, vamos transformar esse quilombo num espaço em que as vozes são ouvidas, são escutadas e a gente vai construindo um pensamento para essas narrativas que, sim, serão pretas. Viu, Raquel? Sim, eu vou dividir a fala com a Morgana, que ela queria bastante falar trazer alguns comentários em cima da sua fala, Morgana. E depois a gente fecha, que já são 8h30, e nós temos também um pouco do resumo que os nossos queridíssimos extensionistas e a bolsista vão fazer também, tá, gente? Então, vamos estender, acho que até 8h45 estourando. Quem puder ficar até o final, que vai ser bem bacana,
que os nossos estudantes vão estar também fazendo um resumo do que foi debatido hoje. Morgana. Boa noite, eu espero que vocês estejam me ouvindo a falar aqui nesse momento, já para o final, né? Mas Morgana, você poderia falar um pouquinho mais alto? Um pouquinho, por favor. Desculpa te interromper. Estão me escutando agora? Estão me escutando agora? Não, mais alto? Tá melhor. Tá melhor? Fala aí, fala aí. Estou quase gritando, mas tá. Gente, então, desculpa, né? Agora, assim, bem no finalzinho mesmo, né? Mas eu sou aqui de Aracaju, Sergipe, e no momento eu estou como assessora da Mostra de Cinema Negro, aqui da EBE, né? Daqui a 7 anos. E agora vocês conseguem me ouvir melhor? Eu acho que vai ser melhor sem o microfone. Acho que sem o microfone. Pronto. Então, como eu falei, eu estou como assessora aqui da Mostra de Cinema Negro, a EBE, que acontece há 7 anos, né? E essa fala de Clementino, junto à fala do nosso colega Alexandre aqui, acabou me dando essa coragem de finalmente entrar aqui no debate de uma forma mais pontual, né? Eu sempre tive um pouco de dificuldade, e agora que eu estou na casa dos 30, assim, eu começo a ter essas questões da minha família, né? Meus avós são negros, meu pai é preto, mas como eu tenho a pele clara, quando eu morava em São Paulo, por exemplo, as pessoas diziam que me viam como uma mulher negra. E aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, ou quando eu vou para Salvador e tudo mais, já fica um pouco mais difícil, justamente por causa dessa questão da minha pele ser mais clara, apesar de eu ter meu cabelo do jeito que eu tenho, apesar de ter escutado coisas como você também tem um pé na senzala, e às vezes eu fico um pouco, tenho que admitir, eu tenho um pouco de receio de falar, né? Até porque eu venho de eu acho que eu estou muito privilegiada assim, nessa coisa do cinema negro, porque como eu fiz assessoria da EBE por 2 anos, né? Eu tive acesso a muita produção, né? Feita por gente preta e que são maravilhosas, né? Então, eu tenho ótimas referências, são referências mais contemporâneas, mas também, por exemplo, o nosso homenageado esse ano foi o Zósimo, né? Então, a gente também, eu também estou tendo acesso a essas referências e eu estou podendo conseguir acessar um pouco melhor a minha herança, né? Tipo, querendo descobrir quem são os meus avós, falar de coisas que eles não falam. E isso acabou lembrando um pouco também, que eu acho que a Raquel, nos primeiros encontros, ela falou de um roteiro sobre alguma menina mestiça, não sei se é a palavra correta para falar, né? Mas que se caberia, né, fazer um cinema negro, tipo, um filme, um roteiro que eu vá escrever é considerado cinema negro, né? E aí também tem essa história do lugar de fala. Eu lembro que teve uma coisa que me mexeu bastante comigo, foi, não sei se vocês lembram, a questão da branca do turbante, né? Uma polêmica que veio há alguns anos atrás, assim, né? Então, são coisas, eu fico meio que patinando, assim, sabe? Eu quero falar, eu quero trazer as referências que eu tenho, e as referências, ultimamente, são muito positivas por eu fazer parte, né, da EBE, da Mostra de Cinema Negro, por eu ter acesso, né? E eu sei que não é todo mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também não me sentia representada no cinema, quando eu era, e nem na TV, né? Como falaram, assim, né? Então, eu achei muito importante o Clementino ter, enfim, dado esse empurrão aí para que a gente, mesmo que eu esteja aí nesse processo de descoberta identitária, de pensar mesmo de onde eu vim e trazer tópicos até que meu pai, por exemplo, que é negro e que já tem, enfim, tem 68 anos, não se sente tão à vontade de falar. Eu acho que estar nesse ambiente não só vai ajudar, né, no meu trabalho aqui, mas vai me dar um pouco mais de perspectiva e saber que todos são, não que eu nunca tenha imaginado, né, que eu não era bem-vinda, mas eu preciso admitir, Clementino, e para todas e todos, que havia um pouco dessa insegurança, sabe, tipo, até onde a minha fala é válida, até onde eu trazer essas experiências positivas que eu tive com o cinema negro, não é como se eu estivesse menosprezando os desafios, muito pelo contrário, né? Principalmente
estando não fora de eixo, que é Aracaju, né? Desafio no audiovisual a gente tem para, enfim. Mas obrigada, Clementino, por ter falado isso. Eu acho que se você não tivesse comentado, talvez eu não tivesse me pronunciado aqui em nenhum momento, e esse curso é rico para mim em diversos aspectos. E se alguém tiver uma experiência semelhante à minha, ou até textos, ou filmes, ou, enfim, possam compartilhar aqui, é muito grata. Obrigada por me ouvirem. Bom, nós passamos bastante da hora. Morgana, é um assunto extremamente complexo que eu prefiro deixar no primeiro movimento da próxima terça-feira, fazer um debate com relação à perspectiva do lugar, né, vamos dizer, da população negra, pretos e pardos, né? Vamos fazer essa discussão, mas eu não quero entrar nesse debate agora, eu quero pegar o gancho do Clementino no sentido que mais vale para o fechamento da aula de hoje, do debate, da nossa conversa de hoje, aula não, da conversa e do debate de hoje. Sem a sociedade brasileira, né, nós precisamos, né, como um todo, trabalhar com políticas antirracistas, derrubar o racismo estrutural, institucional, extinguir qualquer tipo de possibilidade de segregação, intensificar as leis de combate que sejam por mais tempo, né, que amarre bem, né, como uma lei penal, que seja inafiançável, que tenha uma certa instrumentalização, sim, nas redes digitais, que é onde mais acontece os casos de injúria e de racismo, e isso é a sociedade, né? É a sociedade brasileira. Isso não significa que as nossas histórias vão continuar sendo contadas e recontadas e replicadas pela estrutura, né, racista do audiovisual brasileiro. A desconstrução dessa estrutura racista vai garantir, né, a aceitação e a entrada de oportunidades das nossas histórias. Então, é a partir da luta e do coletivo que conseguimos trazer as nossas histórias e que as nossas histórias tenham uma política de escoamento, ou seja, que elas consigam ter um canal de distribuição efetiva e assertiva, não apenas nos cinemas de exibição tradicionais, mas principalmente aonde o olhar é criado. Aonde esse olhar, que não é o olhar opositivo, mas é o olhar que reforça esse distanciamento, que reforça a capacidade da gente receber, e receber de uma maneira que não tem relação de identidade, que tem a relação de violência, que tem uma relação que causa, né, o distanciamento com relação às nossas próprias fisionomias, os nossos próprios traços negroides, a nossa própria cor, né, que é dentro dos espaços educativos. Nós precisamos estar construindo o olhar opositivo dentro dos espaços educativos. Então, quem está aqui, que não é do Estado do Rio, e que organiza mostras, curadorias acerca do cinema negro, faz debates, precisa, com urgência, fazer relações com as secretarias municipais e trazer para essas secretarias municipais esses olhares de formação continuada com o corpo docente, principalmente, das séries iniciais dos anos finais do ensino fundamental, do próprio ensino médio, e também promover dentro desses espaços laboratórios não só de construção de produção, né, audiovisual, como também da própria análise crítica de um cine-debate com curtas-metragens. Isso é urgente, porque na infância, que eu tenho 50 milhões de imagens aqui, e nós sabemos bem que imagens são essas, porque nós aprendemos dentro dessa imagem o quanto que isso reforça
a própria legitimação, né, da política do branqueamento, que nos mantém completamente à margem, né, de alcance das nossas produções e completamente à margem de escrevermos as nossas próprias histórias. O que nós estamos aqui no audiovisual é forçar, rasgar, peitar, romper com esse racismo para que nós possamos, melhor dizendo, escrever as nossas próprias histórias, escrever o nosso espaço, as nossas representações, as nossas imagens, que tem um sentido, né, ultradimensionado, ou seja, tem uma dupla articulação, tem uma dupla dimensão, exatamente porque nós sofremos esse racismo institucional, estrutural e simbólico que nos afasta desses processos, né, de oportunidades democráticas e igualitárias, e temos esse olhar dentro, né, imersos nessa estrutura social, que ressignificamos, né, através desses aquilombamentos, através das nossas famílias pretas, né, ressignifica o processo de resistência e de sobrevivência que a gente faz nessa sociedade. Isso é muito importante, né? A gente tem um olhar, que já falei, singular. E é isso que eu trago também de um texto, só para fechar, já são 8h40, não vou me estender muito. Eu queria falar sobre imagem, mas a gente vai falar isso no início do primeiro tempo do debate, que a gente começa sobre o roteiro, porque isso é importante para fazer essa desconstrução decolonial com relação às próprias histórias que nós vamos criar dessa maneira disruptiva, sem a construção conservadora de uma técnica, o passo a passo, uma relação crescente de histórias. Nós vamos trabalhar no mergulho, né, dessa tempestade de ideias. Mas eu queria trazer um pouco a discussão com relação a essa teoria da recepção que falaram aqui, da espectralidade, que é muito importante. É uma teoria da recepção. Se vocês colocarem teoria da recepção, vocês vão ter inúmeros textos, eu quero trazer exatamente para essa discussão com relação ao olhar a recepção do texto, ou seja, da ideia, né, da premissa da história, mas também algo que me chama a atenção, que é a estrutura da significação. Estrutura de significação que produz um retrato, né, dessa espectralidade, dessa forma como nós estamos olhando um texto fílmico, que, dessa maneira, na perspectiva da Bell Hooks, quando produzimos essa estrutura de significados, essa produção está completamente desatrelada, totalmente desarticulada do propósito dessa imagem que a gente está recebendo. A gente não consegue estabelecer relação de identidade. E essa estrutura da significação, ela me parece ser a chave, porque nós precisamos, como o Hugo falou muito bem, tirar a vilania, desconstruir os conceitos. E esses conceitos são aprendidos através dessa representação, dessa construção dessa imagem mental com somatório de imagens sonoras, literárias, de imagens através da própria comunicação, e solta, né, e tem a síntese dessa imagem mental, ou seja, dessa imagem coletiva, que tem como ponto, né, de interlocução essa representação que, de fato, não abraçamos essa representação, porque é feita por uma política de branqueamento, não é pacto de branqueamento, é uma política. O que eu quero dizer com tudo isso? Precisamos perceber, dentro da proposta do olhar da Bell Hooks, o quanto que esse significado, o conceito, né, que é aprendido, e o quanto que nós conseguimos absorver, que é completamente minúsculo, né? Ou seja, a gente não absorve, a gente absorve de uma maneira violenta, a gente consegue reverter esse processo, né? E a gente precisa fazer o estudo da imagem, como o Clementino falou, pelo estudo dessas imagens que nós vamos refutar em cima das nossas histórias, que tem uma super dupla dimensão de interação que nós temos com essa sociedade. Nós sofremos o racismo e estamos imersos a essa sociedade paralelamente. Então, é a partir dessa singularidade que nós temos que precisamos, de maneira coletiva, sim,
construir políticas de ações afirmativas e a gente precisa da sociedade. A gente precisa, sim, de um conjunto, né, social que esteja imbuído em eliminar, em radicalizar nas leis penais e eliminar manifestações, não só no ponto de vista estrutural, simbólico, né, institucional, práticas, né, racistas, que trouxe uma menina, acho que foi a Denise que falou, que tem uma implicação extremamente complexa, já que não existiu no contexto, né, americano a lei Jim Crow, né? Aqui no Brasil não existiu, que são leis que ratificaram a partir de 5 anos depois do fim da Guerra de Secessão Americana a implementação, né, de estruturas, né, jurídico-políticas racializadas, em que o branco tinha o espaço e acesso e o afro-americano não tinha absolutamente nada, né? Então, aqui não teve, né, essa imposição dessa lei, mas, de fato, a gente tem uma especificidade e uma singularidade que faz com que a Tarsila seja colocada nos livros didáticos no 5º ano, né, 6º ano, 3º ano, e todas as crianças das escolas municipais públicas, sabemos que ocupa a população preta brasileira, aplaudindo, né, a Semana de Arte Moderna. Nós temos essas nuances, essas singularidades que nós precisamos, sim, tratar, né, de maneira assertiva e tirar a vilania, né, dos nossos personagens que a política de branqueamento tanto faz. Resumindo, eu acho que vale a discussão e as referências do Clementino. Também vou colocar uma aqui sobre a teoria da recepção. Acho que já acabamos o tempo. Deixo aqui a fala exatamente para os extensionistas pegar um pouco o resumo que todo mundo aqui apontou, e a gente, na terça-feira, está certo, começamos o módulo 2, vamos pegar esse debate, e a gente espera que todo mundo possa participar, porque vai ser um momento de produção extremamente desconstruída, e vai ser riquíssima a médio e longo prazo para vocês continuarem nessa tentativa, né, e nesse esforço que nós fazemos sempre de escrita, né, das nossas histórias. Jovens bolsistas e extensionistas, é com vocês. Então, gente, eu, juntamente com os outros extensionistas, a Marcela e o Rodrigo, a gente fez um breve resumo de tudo que rolou hoje na aula, e a gente vai passar para... Eu vou representar os dois, a gente vai falar para vocês até para ser mais rápido, para não demorar muito, não estender o tempo de vocês. Bom, hoje nosso texto de discussão foi o texto O Olhar Opositivo, de Abel Hooks, e eu, a bolsista, junto com os outros dois extensionistas, começamos esse debate, apresentamos o texto em partes, cada um apresentou uma parte do texto, e logo depois a gente começou, a gente teve a pergunta de questionamento, que iniciou o debate, e ao longo desse debate a gente teve diversos temas discutidos, como o papel da mulher negra na formação do olhar opositivo, a representatividade como projeção desse olhar crítico, não uma representação vazia, falta de espaço real para as cineastas negras e como o olhar opositivo pode mudar isso, filmes como forma de manutenção das hierarquias e estereótipos e qual é a forma de combater esse tipo de sistema, como essas representações são diferentes formas de violência, debate como forma de engrandecer todos, e o olhar opositivo como forma de resistência a esse sistema. Esses foram alguns pontos que a gente pegou, sintetizou com todo esse debate que a gente teve hoje. E a gente queria muito agradecer a participação de todos vocês nessa construção desse debate, que foi incrível. Clementino, quer falar? Obrigada. Arrasaram. Todo mundo compreendeu? Entendeu? Foi bacana? Que resumo maravilhoso. Só agradecer a nossa equipe, assim, tem sido muito legal trabalhar com eles na construção desse curso, agradecer a Raquel por ter acreditado na minha pessoa para estar aqui junto com ela ministrando essas aulas. Deixei mais um textinho que eu publiquei, hoje é dia 2, né, exatamente no dia 5 de agosto de 2020, quando teve aquele episódio da manifestação na praia de Copacabana, pelos mortos, pelo Covid, com as cruzes, e que o velho chutou. Então, fiz um debate sobre planos cinematográficos a partir da construção da narrativa e da desconstrução feita pelo pai do jovem que morreu e que foi lá levantar as cruzes de novo.
Então, são textos que a gente não está jogando na obrigação. Vocês podem ler para acrescentar, quem tiver com tempo, disponibilidade, quiser trazer isso dentro das suas construções, né? E no encontro que vem, vamos contar histórias. Então, beijo no coração de todas, todos e todes. Até o próximo Beijo, encontro. gente. Beijos aqui do YouTube. Vou interromper a gravação.